Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 406ª noite. Acordada por sua irmã Dinazada, Sherazade prosseguiu com a história da noite anterior da seguinte forma. Passado um mês depois da sua volta, como a fada Parubanu tivesse observado que desde esse tempo o príncipe, que não deixara de lhe fazer a narração da sua viagem e de lhe falar do entretenimento que tivera com o sultão seu pai, o qual lhe pedira licença para ir vê-lo de quando em quando, não voltara mais a referir-se-lhe como se não estivesse já neste mundo. Julgou que ele procedia assim em vista da consideração que tinha para com ela, e por isso falou-lhe nos seguintes termos. Príncipe, dizei-me, deixaste o sultão vosso pai no esquecimento? Não vos lembrais da promessa que lhe fizeste de ir vê-lo de quando em quando? Quanto a mim, não me esqueci do que me disseste quando voltasse, e disso vos faço lembrar, para que não tardeis mais tempo em cumprir com a vossa promessa pela primeira vez. Senhora, replicou o príncipe Ahmed, no mesmo tom jovial da fada. Como não me sinto culpado do esquecimento de que me falais, estimo mais suportar a vossa repreensão, sem a ter merecido, que expor-me a uma recusa, mostrando-me empenhado em alcançar uma coisa que pudera dar-vos algum desgosto, concedendo-me. Príncipe, disse-lhe a fada, não quero que tenhais mais semelhantes atenções para comigo. Para que não aconteça mais tal coisa, visto que há um mês que não vistes o sultão das Índias, vosso pai, parece-me que não deve haver, nas visitas que lhe prometesse, intervalo que exceda esse tempo. Principiai, pois, desde amanhã e continuai assim de mês em mês, sem que seja preciso falar-me nisso, ou esperar que eu vos fale nisso, consinto de muito boa vontade. Partiu o príncipe Ahmed no dia seguinte com a mesma comitiva, porém mais a ligeira, e ele mesmo montado, equipado e vestido com menos magnificência que da primeira vez. Foi recebido pelo sultão com a mesma alegria e a mesma satisfação. Continuou alguns meses a visitá-lo sempre com um trem mais rico e mais estrondoso. Por fim, alguns vizires válidos do sultão, que julgaram da grandeza e do poder do príncipe Ahmed pela magnificência com que se apresentava, abusaram da liberdade que o sultão lhes dava de fazer-lhes para lhe incutirem desconfianças contra ele. Representaram-lhe que era bom que soubesse onde o príncipe seu filho fazia o seu retiro, de onde lhe adivinham os recursos para fazer uma tão grande despesa, ele, a quem não assinara nem terras, nem renda estabelecida, que parecia vir à corte somente para afrontá-lo, afetando mostrar que não precisava das suas liberalidades para viver como príncipe, que finalmente era de recear que fizesse levantar os povos para tentar destroná-lo. O sultão das Índias, que estava bem longe de imaginar que o príncipe Ahmed fosse capaz de formar um projeto tão pernicioso como o que os validos pretendiam persuadir-lhe, disse-lhes, vós zombais, meu filho ama-me, e tanto mais confio na sua ternura e fidelidade, quanto não me lembro de ter lhe dado o menor motivo de estar descontente comigo. A essas últimas palavras, teve um dos validos ocasião de dizer-lhe, Senhor, ainda que vossa majestade, segundo a opinião geral dos mais cordatos, não pudesse tomar o melhor partido que o que tomou para concordar os três príncipes quanto ao casamento da princesa Nouranimbá, quem sabe se o príncipe Ahmed se sujeitou à decisão de sorte com a mesma resignação que o príncipe Rouçã, não pode ter imaginado que ele só a merecia e que vossa majestade, em vez de conceder-lhe de preferência seus irmãos mais velhos, lhe fez uma injustiça, deixando o negócio à decisão da sorte? Pode vossa majestade dizer que o príncipe Ahmed não deu indício algum de descontentamento, que os nossos sustos são mal fundados, que nos assustamos muito facilmente
e que não temos razão de sugerir suspeitas dessa natureza contra um príncipe do seu sangue, que talvez não tem fundamento algum, mas, Senhor, prosseguiu o valido, talvez que sejam também essas suspeitas bem fundadas. Vossa Majestade não ignora que num negócio tão delicado, tão importante, devemos tomar o partido mais seguro. Considero que a dissimulação da parte do príncipe pode diverti-lo e enganá-lo, e o que perigo é tanto mais para recear quanto não parece que o príncipe Ahmed esteja muito distante da sua capital. Com efeito, se a isso deu a mesma atenção que nós, pode observar que todas as vezes que chega ele e sua gente, vêm frescos os seus vestidos e tanto os telizes dos seus cavalos como os ornamentos têm o mesmo esplendor como se acabassem de sair da mão do artífice. Seus cavalos não parecem estar mais cansados do que se vissem de um passeio. Esses indícios da vizinhança do príncipe Ahmed são tão evidentes que nos parecia faltar ao nosso dever se acerca disso não lhe fizéssemos a nossa humilde representação, a fim de que para sua própria conservação e para bem dos seus estados, dê a isso a atenção que julgar a propósito. Tendo o valido acabado este longo discurso, o sultão, dando fim à conversa, disse: seja o que for, não creio que meu filho seja tão mau como quereis persuadir-me. Não deixo, todavia, de agradecer-vos os vossos conselhos, acreditando que os dá com boa intenção. Assim falou o sultão das Índias aos seus validos, sem lhes dar a perceber que os seus discursos fizessem impressão no seu espírito. Não deixou, todavia, de assustar-se e resolveu fazer observar o procedimento do príncipe Ahmed, sem disso dar conhecimento ao seu grão-vizir. Mandou chamar a mágica, que foi introduzida por uma porta secreta do palácio e levada ao seu gabinete. Disse-lhe: fostes verdadeira quando me assegurastes que meu filho estava com vida, e fico-te obrigada. Importa que me façais outro serviço. Desde que o achei que vem à minha corte de mês em mês, não pude conseguir dele que me dissesse o lugar onde se estabeleceu, e não quis molestá-lo para obter o segredo contra sua vontade. Parece-me que é assaz hábil para fazer com que seja satisfeita a minha curiosidade, sem que nem ele, nem pessoa alguma da minha corte saibam coisa alguma a este respeito. Tu sabes que até agora aqui, e como costuma partir, que está agora aqui, como costuma partir sem despedir-se de mim, nem de ninguém da minha corte. Não percais tempo, segue-o e observa bem o caminho que ele toma, e logo que saibas onde se recolhe, traz-me a resposta. Saindo do palácio do sultão, como a mágica soubesse em que lugar o príncipe Ahmed achara sua frecha, logo no mesmo instante foi ter, e escondeu-se ao pé do rochedo, de modo que não pudesse ser vista. No dia seguinte partiu o príncipe Ahmed sem se ter despedido, nem do sultão, nem de nenhum cortesão, conforme seu costume. Viu-o vir a mágica e acompanhou com os olhos até que o perdeu de vista, a ele e a sua comitiva. Percebendo que já era dia, cessou de Sherazade de falar nesse instante. Cortesãos maliciosos que induziram uma desconfiança no sultão pai do príncipe Ahmed. Será que por conta disso crescerá a desconfiança entre pai e filho? Será que a mágica conseguirá saber o local onde está hospedado o príncipe Ahmed? Teremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.